Vamos falar de saúde, PC, agora aqui no nosso programa. Tá aqui de novo com a gente no estúdio da Conexão, Dr. Carton Murilo Lopes, ele que é médico com dedicação profissional à qualidade de vida, à qualidade do sono, controle do peso, doenças hormonais, aconselhamento esportivo. Você pode seguir o Dr. Carton aí no Instagram e no YouTube, hein? Dr. Carton Murilo. E o tema de hoje, Dr. Carton, são as doenças aí da tireoide, é isso, meu amigo? Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Peter, PC, amigo da Voz do Povo, tá? Tô vindo aqui com todo carinho para vocês, satisfação. Satisfação é nossa, né, PC, em receber o Dr. Carton aqui mais um dia e para falar da tireoide, hein? Doenças, o que é a tireoide, doutor? Explica para nós, para aqueles que não sabem. Então vamos lá, né? A tireoide ficou famosa de uns 10 anos para cá. Antigamente ninguém ouvia falar, né? Era só conversa de corredor de hospital. Então caiu no ouvido do povo a tireoide. Então a tireoide é uma glândulazinha endócrina que a gente tem na região do pescoço, na parte da frente, tá? O amigo da Conexão que tem o acesso ao vídeo aí, fica mais ou menos aqui assim, onde tem aquela fúrcula. No furinho do gogozinho aqui. No furinho, isso. Então fica um pouquinho abaixo. Então a tireoide ela não é visível, né? Porque tem pele em cima. E é uma glândula pequena, tem o formato de uma borboleta. E ela tem uma função de produzir hormônios, né? Os hormônios que nos ajudam no dia a dia, né? São hormônios que ajudam a regular o nosso iodo, né? Tanto é que o hormônio chama T4 e T3. Mas o que é T4 e T3? É triiodotironina, tá? Ou tetraiodotironina, né? Então, assim, antigamente existia, Peter, PC, o sal de cozinha que a gente conhece hoje, ele não era iodado, né? Então, com a criação do sal iodado, deixou de existir grandes doenças da tireoide, que era o antigo bócio, que o pessoal chamava de papo, né? Ainda existe bócio, lógico, mas não por essa causa, né? Pela falta de iodo. Porém, por mais que estejamos hoje, pode acreditar, tem países no mundo que não tem iodo na comida. Tem pessoas, África, países muito, população muito pobre, não tem acesso a uma alimentação, ou estão muito longe da faixa do mar. Essa população não consegue ter acesso a um sal iodado. Por incrível que pareça, no dia de hoje ainda existe no mundo gente que falece dessa doença. Sim. Tá? E ficou-se muito falando sobre a tireoide, né? Quais são as doenças da tireoide? O que a gente tem mais comum hoje, tá? Primeiro tem que ter aquele mito, né? As pessoas falam muito um jargão, eu tenho tireoide. Não, todo mundo tem tireoide. É a mesma coisa que dizer que eu tenho pulmão. Sim. Então, tem pessoa... um órgão. É um órgão do corpo humano, né? Não é um órgão vital. Defeito é não ter. Exatamente. Você pode até nascer sem tireoide, é um caso raro, né? Mas tem como você consertar essa falta através de tratamento. Né? A tireoide não é um órgão vital, como eu falei do pâncreas aqui outro dia. Você pode viver sem tireoide, tanto é que tem muitos pacientes que operam, ficam sem, e aí a gente faz o trabalhinho da tireoide através de tratamento. Tudo bem, segue a vida. Certo. Igual vesícula, vou dar um exemplo. Assim. Exatamente, igual a vesícula. Tá? Os tipos de doença, doutor? Tá aprendendo, viu, doutor? Na tireoide. Tá craque já. A gente abre o HD aqui, né, PC? Lógico. Não, é uma satisfação falar para vocês. Então, assim, as doenças tireoides, as mais comuns, são o hipotireoidismo, certo, tá? E o hipertireoidismo, são as mais conhecidas. E também tem os nódulos de tireoide, que pode virar tumor e pode virar câncer, tá? Mas tem outras doenças da tireoide também que não vale a pena falar aqui, que não está no corriqueiro da população. Então, assim, o que é o hipotireoidismo? A palavra hipo quer dizer pouco. Então, eu tenho uma tireoide que fabrica menos hormônio do que eu preciso. Então eu tenho que repor esse hormônio, tá? E o hipertireoidismo, eu tenho uma tireoide que está muito acelerada, ela fabrica muito hormônio, então eu tenho que botar freio nisso daí, certo? Tá? Então, que sintomas que as pessoas podem ter? Pois né? Vamos lá para os sintomas, que isso é importante. Primeira coisa que o amigo da Conexão aí esteja me escutando, ele já ouviu, tá? Já virou poesia, até bonito falar que tireoide engorda. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O do Ronaldo Fenômeno. Então, olha só o exemplo do jogador aí que você falou, né? Digamos que ele tivesse o hipotireoidismo, ou se ele tem, não sei. Supostamente ele está tratando. Sim. Então, se ele está tratando é para estar normal. Mas, no entanto, ele continua obeso. Obeso. Então, não é a tireoide.
tá? Então assim, o hipotireoidismo pode dar na pessoa sono, preguiça, cansaço, indisposição, intestino preso, né? Pode ficar com a diminuição da saliva, a voz fica rouca. Em casos extremos, de extrema gravidade, pode gerar até um coma. Olha só. Mas lembrar que quem tem hipotireoidismo e não trata. Não trata. Certo. Se fizer o tratamento, Segue a vida normal. Segue a vida normal. Claro que às vezes Muita tem que gente ajustar. sofre por não procurar o tratamento, não descobrir que tem a tireoide, né? Exatamente. Tem e nem sabe, sofrendo. E acha que é Sofrendo. depressão, acha que é cansaço, Isso. acha que é coração, que Não. fica achando, mas não vai ver. Exatamente, não, já vi casos assim, de eu levar meu carro numa situação para arrumar, e aí eu peguei o patrão lá dando uma bronca dizendo que o rapaz era vagabundo. Tá? Desculpa falar essa palavra Sim. aqui. Então eu falei, não é bem assim. Esse rapaz aí eu já vi no hospital e ele tem problema de tireoide, talvez esteja desregulado. Aí eu falei, já conhecia, né? Sim. Ele falou, deve estar desregulado. Ele foi lá comigo e a gente acertou e ele voltou a ter disposição. Tá Olha vendo? só. A Então- tireoide tira aquela energia, né, doutor? Tira Também é o pique molegona. do dia a dia, tá? E o hipertireoidismo, que é o contrário, acelera o coração, dá insônia, fica muito agitado, o coração fica muito acelerado, né? Taquicardia, dá suor, a pessoa fica com o olho grande, saltado, a gente chama de exoftalmia, tá? É uma entidade grave, e aí essas pessoas podem padecer até de problemas cardíacos. Olha só. E também é chamado de doença de Graves, né? Não é grave, é Graves, tá? Graves. É, a doença de Graves, e ela acompanha às vezes de um bócio, que é um aumento do tamanho da glândula, tá? Então assim, o hipotireoidismo, muito comum na população, como é que trata isso daí? Tá? Trata com comprimido, você repõe o hormônio a cada dia, o tratamento é diário para o resto da vida. E tem o hipotireoidismo cirúrgico, que é aquele quando você tira a glândula, você não tem mais o fabricante, tá? E esse fabricante, ele para de ter aquele estímulo para poder trabalhar. Então você entra com comprimido e resolve. Tem as duas opções, então, doutor. Ou toma o remédio contínuo ou opera. Essas são duas doenças. Duas doenças. Tá. Esse é o tratamento já, doutor? Não, pera lá. Tá. Então assim, quem toma o remédio contínuo é quem tem o hipotireoidismo, ou porque a glândula falhou, ou porque você operou e não tem mais. Certo. Tá. Agora, a cirurgia é para tratar o câncer de tireoide. Ah, tá. Então, se eu tive um câncer de tireoide, eu tirei minha tireoide, né? Tira quem está incomodando. Sim. Eu tiro a tireoide e vou lá e reponho com hormônio. O hipertireoidismo eu posso tratar com remédio também, tá? E também com a aplicação de uma radiaçãozinha de iodo. Certo. Eu vou lá, eu derreto a minha glândula e transformo o meu paciente que tem hipertireoidismo em hipotireoidismo. Aí fala, mas como assim você vai continuar com outra doença? Mas é muito melhor ter o hipotireoidismo do que o hiper. O hiper é uma doença mais grave, é mais Entendi. letal. Pode causar a morte, inclusive. Tá? A gente tem uma crise que chama tempestade tireoidiana, que leva muita gente à morte, vai para pronto-socorro e, inclusive, muito médico não sabe manejar uma tempestade tireoidiana. Mata, então. Mata. Se não for bem conduzido, bem trabalhado, tem que ser levado bem a sério. Tá? Como é que nós vamos diagnosticar Pois isso é, daí, é Peter? isso que eu ia perguntar. Como é que a gente vai descobrir? Como é que vai ter o diagnóstico disso, doutor? Então, primeiro você fica atento aos sintomas, né? Se você está de farol baixo ou farol muito ligado. Vamos ao português claro. Certo. Se você está muito lento ou está muito acelerado, desconfia da tua tireoide. É feito pelo exame de laboratório no teu posto de saúde, no teu médico. Geralmente é feito através de 3 exames. O TSH. Quem que é o TSH? Vem de estimulante hormônio tireoide do inglês. O TSH, quem fabrica é uma glândulazinha que tem no cérebro da gente, chama hipófise. Ela é o chefe de todos os nossos hormônios. Então, o chefe lá em cima, quando vê que a minha tireoide aqui embaixo não está trabalhando bem, ele manda um recadinho lá para baixo. Fala, ó, vocês aí comecem a trabalhar que eu estou achando devagar. Então, tem mais número de TSH no sangue. Então, o TSH aparece alto no exame de laboratório. Sim. E o T4 livre, que é o meu operário, que é a tireoide, ele vai apresentar menos. Então, o chefe manda o operário trabalhar, mas lá embaixo o operário não dá conta. E aí o operário faz o quê? O operário vai no médico. Ele vai no médico e pede ajuda. Fala assim, olha, não estou dando conta, e a gente completa o serviço do operário, que é aquele hormôniozinho que está faltando. Então, feito através do exame de sangue. Certo. E para o hipertireoidismo também, para o exame de sangue, só que aí é o contrário. O operário está trabalhando demais e o chefe lá em cima fica dormindo. Não manda recado aqui para baixo. Não sei se está claro isso daí para Não dá ordem de serviço. Então, Não, assim, ficou bem claro, doutor, com bom, certeza. aí vamos falar da outra entidade, né? Que é o câncer de tireoide. Então, é muito bom o amigo da Conexão entender que não pode confundir
nódulo com tumor. Nódulo não é tumor e tumor não é câncer. Tá? Tem um grande passo para chegar nesse ponto. Não fica achando você que foi fazer um ultrassom, o exame é ultrassom, tá? Tem que ser feito por um bom profissional habilidoso. Lembrar que quem faz ultrassom é médico. Sim. Todo mundo acha que às vezes é um técnico e tal. Não, mas é um médico que é um radiologista. Não é só bater a foto, né, doutor? Não. Tem que ser habilidoso. É um exame manual, depende muito do operacional do profissional, né? Mas a gente tem aqui na região muitos bons profissionais. Eu indico para uma meia dúzia que eu conheço, obviamente. Eu sei que tem muito mais gente boa por aí. Então é feito um exame de ultrassom e às vezes aparece nódulo. Lembrar que é muito comum nódulo na população, tá? Se nós 3 fizermos aqui agora um ultrassom de tireoide, um de nós provavelmente vai ter nódulo, tá? É muito comum. Mas lembrar. E provavelmente vai ser eu. Tu é que tá falando, né? Tá com muita sorte assim. Tu é que tá falando. Premiado. Eu sou premiado. Então, gente, nódulo não é tumor, então você não fica desesperado aí se você pegou um exame de ultrassom que teu médico pediu aleatoriamente, tá? E você achou um nódulo na tireoide, você achar que já é um câncer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É muito comum a gente ter nódulos no corpo inteiro, não só na tireoide. Então, se você tem um nódulo, leva para o teu médico, ele vai analisar esse ultrassom, aí o profissional que entenda, óbvio, e vai analisar se precisa fazer uma biópsia desse nódulo. Então, após o resultado dessa biópsia, decide-se se vai operar ou não, ou se vai fazer um tratamento através de uma radiação. E também, só depois de tirar da tireoide que se chega à conclusão de que é câncer ou não. E posterior a isso vem um tratamento com o radioiodo. Uma coisa é o iodo, o remedinho, que é um xaropinho que a gente toma. Sim. Né? Os antigos aí talvez vão lembrar de um xarope que existia, iodeto de potássio, para tosse. Então, é a base de iodo. Tá? Então, assim, não fazia mal para ninguém, todo mundo tomou. E ainda existe alguma coisa parecida no mercado para isso daí. Então, lembrar, nódulo, tumor e câncer são coisas diferentes que a gente tem que ter muito cuidado. Certo. Doutor, a minha esposa, né? O senhor é o médico da minha esposa. Sim. Ela tratou da tireoide e estava nesse compasso de desequilíbrio, tá entendendo? A personalidade da pessoa, o organismo variava de um dia para noite, dia bem, dia mal, e nós passamos uma grande dificuldade até encontrar o Dr. Carto. Depois de encontrar o Dr. Carto, primeiro solicitou os exames, nós realizamos os exames e foi feito um trabalho de acompanhamento e foi controlada a tireoide da minha esposa. Eu já perdi a conta de quantas caixinhas de porã? Porã. Que foi Vamos fazer uma propagandinha aqui pro Porã. Não, mas é verdade. Quando tem lá meia caixa, olha, não esquece do porã. Tem que tomar, porque, tem que tomar. Você falou, é um uso contínuo, né, doutor? Mas equilibrou, tá, doutor? Vida que segue. Então, é muito importante isso daí, é que a pessoa tem que cumprir o tratamento. É para a vida toda, tá? É uma doença autoimune. Então, assim, por que eu adquiri o hipotireoidismo? O meu corpo realmente entrou em conflito e produziu a doença. Eu não peguei isso de ninguém. Não é contagioso, tá? Então, assim, o remédio tem que ser tomado todo dia cedinho de manhã, né? Espera-se meia hora de jejum a 1 hora, é o que preconiza o fabricante. Então você tem que tomar o remédio certinho. Só que tem gente que não cumpre o tratamento, deixa pra lá. E olha, um dia sem o comprimido faz falta. Tá? A pessoa já apresenta alguns sintomas, já fica. Uma semana então nem se fala. Assim, é tratamento diário. A minha tireoide, ela fabrica hormônio para 24 horas. Então o comprimido tem que ser para 24 horas. Entendido. Doutor, e as recomendações que você pode passar para quem está nos ouvindo relacionado a esse assunto aí da tireoide, doutor? Então vamos lá, gente. Então, assim, primeiro você tem que entender se você está deixando a desejar na tua produção diária, se você está mais preguiçoso, se você está mais lento, se você vive cansado. Obviamente que existem vários motivos para estar assim, né? Basta ter noites mal dormidas. Sim. Tá? Mas esse pode ser um dos. Pode ser um dos, né? Mas se você está nessa condição, você já tem que procurar o médico e pedir para ele fazer o examezinho da tireoide. Pode ser que alguma coisa esteja ruim. Ou se você está muito acelerado, palpitação, nervosismo, tremores nas mãos, o olho está um pouquinho grande. Às vezes você não percebe, mas alguém chega e fala perto de você: olha, você está com a cara de assustado, tal. Isso já é um sinal de que a doença pode estar presente. Mais importante, tá?
procura auxílio, procura ajuda, faz os exames bonitinhos, tá? A gente fala aqui de tireoide, parece um tema curto, mas não é. É uma doença muito corriqueira no consultório e acomete muita gente. Mais comum em mulheres, tá? É em média 5 mulheres para cada homem, tá? Criança pode ter problemas de tireoide, se não tratar, atrapalha no crescimento e no cognitivo de aprendizado, tá? Detalhe que às vezes as pessoas não sabem. O Peter, que é pai recente aí, pode saber. O teu filho fez o teste do pezinho. Sim. Então, para que serve? Ninguém fala, né? Então, explica, doutor. Então, o teste do pezinho é para ver doenças da tireoide, tá? Mas não é só da tireoide, não, né? é só da tireoide. Mas contempla, né? Contempla o examezinho da tireoide. Então, a criança vai lá, fura o calcanharzinho, dá aquele chorinho, e isso serve para ver. Então, o teste do pezinho é importantíssimo, não só para tireoide, para outras coisas, mas é para saber. E por que que meu bebê, meu filho, tem que ter a tireoide regular? Para o aprendizado, tá? Atrapalha você ter um hipotireoidismo, por exemplo, e não tratar, e a criança não vai bem na escola. Tá? Antigamente tem aquela expressão da pessoa chamar a outra de cretino, mas na verdade isso não é uma ofensa, isso é uma doença, tá? Cretinismo é uma doença, e quem tem cretinismo é uma doença muito rara, eu mesmo nunca vi, só em literatura, tá? É a mãe que tem hipotireoidismo durante a gravidez e não trata, tá? Mas um hipotireoidismo severo durante a gravidez. Sim. A criança nasce com má formação, né? Nasce com um aspecto facial bem estranho, né? Não é nada bonito de se ver. Então, quando você chamar alguém de cretino aí, você não está ofendendo, você está dizendo o nome de uma doença. A doença. Tá? Então, procura cuidado, auxílio, tem tratamento, tem acompanhamento. Lembrar que o tratamento é de graça pela rede pública, tá? PC que está comprando aí, você pode ir lá no posto de saúde, pega o remédio de graça. Né? Pega o remédio de graça, tem naquelas farmácias que tem selo de farmácia popular e na rede pública, e é muito fácil o tratamento. Legal. Tá aí, PC, um assunto importantíssimo, muito importante, Peter. Que a gente trouxe hoje aqui no nosso Momento de Saúde. Sempre boas dicas, a programação da Rádio Conexão 103 FM e a Voz do Povo. É um programa voltado para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Nós não estamos em disputa com ninguém. Nós estamos aqui sim para prestar serviço. Ouve quem quer ouvir, quem não quer ouvir muda de canal, vai para outro lado e vida que segue. Exatamente. Nós não estamos preocupados com A, com B ou com C. Nós estamos preocupados com o ABC inteiro. Exatamente. Tá entendendo? Desde a classe mais pobre até a mais rica, nós estamos aqui para servir todo mundo, com igualdade. Sem sigla partidária, sem poder econômico, sem credo religioso. Um jornal feito para a comunidade. Trazendo aqui um profissional da saúde, um dos mais renomados aqui da nossa região, com vasta experiência nesse mercado da indústria, dando uma consulta gratuita para você que está em casa aí. Para dizer assim, para você alertar, para você cuidar do seu organismo, cuidar da sua saúde e automaticamente ter dias melhores e dias felizes. Isso mesmo. Então, para você que está preocupado aqui com a Voz do Povo, não fica preocupado, cuida do que está fazendo aí, deixa que nós se vira por aqui, tá bom? Dr. Carton, como é que o pessoal faz para te encontrar aqui em Balneário Camboriú? O endereço do consultório? Estamos no centro da cidade, próximo a Angelone, na rua 1401. Na Avenida do Estado, né? Na Avenida do Estado, isso. É bom lembrar, né? Tem dois, tem né? Outro Angelone. É verdade, doutor. Aí, pelo telefone, 47-3263-0469, tá? Se você tem alguma dúvida, vai lá para conversar. Tá? A ideia de eu vir aqui é promover a saúde, divulgar, é para informar você que está aí do outro lado, para você sair da dúvida. Então o intuito aqui não é financeiro, tá? É poder promover a saúde. Esclarecer mesmo a população, né, doutor? Lembrando que o Dr. Carton, ele atende ainda o convênios CACI, Bradesco, Celos, Funservir, GEAP, MedService, Paraná Clínicas, Pladiza, Premium Saúde e Saúde Caixa. Lembrando. E atende na rua também, tá, Peter? Atende na rua também. Né? Você estava aqui na quarta-feira, caiu uma parte aqui e estava atendendo na rua também. Tá? É isso aí. Lembrando os tempos de SAMU, né, doutor? Lembrar isso aí. Não, mas essa é a função do médico, né, doutor? Sim, no caso, sim, né, não sim, tem que chegar e chegar atendendo, né, doutor? Exatamente. Você tem que prestar socorro. Nossa, tá certo. Eu até falo às vezes para os alunos que são recém-formados, pro leigo, o médico sabe tudo. Então, verdade. Entendeu? Pro leigo, o médico sabe tudo, então você é obrigado. Agora que o senhor chega, você sou médico? Exatamente, tem que se identificar, tudo. Graças a Deus as pessoas respeitam bastante. Não, tá certo. Com certeza. Peter, outro dia desse... Nessa hora quem lógico, médico é muito bem-vindo. Peter, como eu queria, outro dia desse, que eu tava lá na Dolfor Conde, em Itajaí, e deu um grave acidente com o motociclista, ele tava todo equipado, assim, aquelas carenagens, capacete, uma motona grande, mas, o cara vinha numa lenha, e ele desequilibrou, Peter. Então, com a placa de trânsito, arrebentou-se todo. Mas eu não tenho, eu
dicas de primeiro socorro a gente tem, mas não sou médico. Lógico. Como eu queria um médico. Chegou uma técnica enfermeira, graças a Deus. Já alguém com noção. Ela já se posicionou com as pernas entreabertas na cabeça do rapaz que Corretíssimo, queria desesperadamente sacar o capacete, queria saber da moto. Corretíssimo. Moço, fica tranquilo com essa moto. Eu tô vivo, dizia ele. Eu tô vivo, preocupado. Corretíssimo. Você, calma, já estamos chamando a equipe médica, tua moto tá bem, tá. E ela posicionou ele e disse, você segura lá na perna pra ele não se mexer. Ele tava com as pernas fraturadas, tá tudo arrebentado. Mas deu tempo de chegar a ambulância. E eu disse, nessa hora faz falta o médico. Como queria o Dr. Carter aquela hora lá, né? Pra segurar o... Já parei muitas vezes pra atender na rua já. Muitas doutor? vezes. Eu ando com um kitzinho no carro ali. Tá vendo? Sempre alerta, né, doutor? Sempre alerta. Tá aí, gente, nosso Momento de Saúde, doutor Carton. Até a próxima, meu amigo. Obrigado, gente. Um abraço.